E o título da palavra de hoje é Levantando-se para receber o milagre. Quem quer se levantar para receber um milagre? Só 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguns entenderam. Quem quer se levantar para receber um milagre? Oh, glória a Deus, aleluia. Digo, o milagre é meu. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 5. E hoje eu vou pregar essa palavra num prisma um pouquinho diferente, que talvez você sempre ouviu. Uma palavra muito conhecida, que eu já preguei algumas vezes. A hora que você abrir em João 5, dê um glória a Deus daquele que estremece os céus. Glória a Deus. Então, vamos ler? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Sabe por que eu me enrosco aqui lendo? Porque eu vou escrevendo na Bíblia. Eu vou escrevendo na Bíblia e aí eu confundo o que eu escrevi misturado lá. Eu tinha uma pessoa que falava assim para mim: você escreve uma outra Bíblia na Bíblia. Não é isso. É porque quando eu estou lendo, à medida que Deus vai falando comigo, eu vou escrevendo, eu vou acrescentando versículos. Então, às vezes eu teria que pegar outra Bíblia, que não é escrita, para eu poder ministrar. Queridos, nós vemos uma passagem aqui, como eu já disse, bem conhecida. Como que está o título aí na sua Bíblia? A cura de um paralítico. Diga para o seu irmão: a cura de um paralítico. A Bíblia diz assim: passadas essas coisas. Jesus, semana passada, não na semana passada, na última semana que eu preguei sobre o primeiro milagre de Jesus, também no livro de João. Quem lembra? Depois disso, ele foi caminhando. A Bíblia relata em João 3, o encontro dele com Nicodemos, mais um milagre, onde Nicodemos entendeu que era necessário nascer de novo, milagre do novo nascimento. Depois disso, a mulher samaritana. Aqui, um pouquinho antes, Jesus cura o filho do chefe da guarda do rei, alguém muito importante. E continua a caminhada dele, pois ele ia para uma festa em Jerusalém. Havia uma festa em Jerusalém que ele havia sido convidado. E ele caminhava para essa festa. Só que, bem próximo, havia um lugar que não tinha clima de festa. Bem próximo, havia um lugar onde tinham pessoas que não iam para essa festa. E Jesus resolve dar uma passadinha naquele lugar. Vamos ver o que o texto diz?
Era a festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que quer dizer casa de misericórdia. Diga, casa de misericórdia. O qual tinha 5 pavilhões. Então, havia um tanque na porta das ovelhas. Tinham várias portas. O templo, o lugar, e havia uma porta que era chamada Porta das Ovelhas. Que eu posso entender essa porta das ovelhas como sendo a igreja. A nossa igreja hoje, o nosso tempo de hoje, porque eram ovelhas que estavam ali. Eram pessoas que estavam ali dentro. E diz que neste jazia uma multidão de enfermos, cegos e paralíticos. Queridos, eu quero pregar essa palavra hoje, levando para o lado espiritual, o milagre que nós precisamos na nossa vida espiritual. Amém, queridos? Um milagre que nós precisamos, não somente no homem exterior, mas no homem interior. Porque o exterior vai ficar. Amém? E eu acredito que todos nós hoje, como igreja, precisamos desse milagre. A Bíblia relata que eram muitos doentes. Hoje, nós como igreja, muitas vezes, estamos enfermos, muito doentes, espiritualmente doentes. Cegos, como igreja, hoje, nós temos a necessidade de ter uma visão espiritual. Nós precisamos, para andar com Cristo, para evitar o pecado, para vigiar, para saber onde estão os ataques do maligno, nós precisamos ter a nossa visão espiritual aberta. Nós não podemos sermos cegos espiritualmente e ver somente o natural. Porque se nós andarmos caminhando somente olhando para o natural, vai ser um levanta aqui e um cai ali. Ou então ficamos paralisados, porque só enxergamos o que os nossos olhos carnais, o que os nossos olhos naturais veem. E paralíticos. E paralíticos. Hoje em dia, nós não temos mais uma igreja ativa. Quando eu estou falando de uma igreja ativa, não é a nossa igreja, não, é a igreja do Senhor. Hoje, você sabe como é o estado da igreja do Senhor hoje? O estado da igreja do Senhor hoje, nós queremos conforto. Nós queremos uma palavra que seja light. Nós queremos que as nossas feridas sejam lambidas, massageadas. O que Jesus fala que ele veio? Ele fala, eu vim para trazer espada. Eu vim para cortar tudo que não provém de mim. Hoje, como igreja, nós queremos estar deitado em berço esplêndido. Então, muitas vezes, dentro da igreja, espiritualmente falando, preste atenção, não fique bravo comigo, não. Nós estamos enfermos, são encontrados os cegos, são encontrados os paralíticos, e muitas vezes nós estamos cego, paralítico e enfermo. E você vai ver, no decorrer dessa palavra, o que Jesus queria nos ensinar espiritualmente. Porque nenhum de nós, hoje, estamos há 38 anos deitados num leito natural. Nós estamos? Não. Tem pessoas que nem eu, que nem 38 tem. Né?
Do que vocês estão rindo, gente? Não é verdade? 38 de convertida, eu estou falando, gente. Realmente, 38 anos de crente eu não tenho. E na minha vida, eu tenho áreas espirituais, assim como eu sei que você tem na sua, você deve saber as que são, eu não sei, que eu estou cega. Outras eu estou enferma, outras eu estou paralisada, paralítica. Então, eu peço para você que não olhe para o seu irmão e fale assim, essa palavra era para minha amiga fulana, mas ela não veio hoje. Essa palavra era para o meu irmão fulano, mas ele não veio hoje, era para o meu marido, era para mim. Não é, essa palavra é para mim e para você. Amém? Nós não podemos ser crente pá. Você sabe o que é pá? A pá você pega aqui e joga para frente, né? Quem aqui já rapou neve? Eu já vou falar da neve, porque a maioria não sabe o que é isso que eu estou falando. Lá no Brasil, a gente usa pá para pegar terra, né? Aqui é neve. Então, às vezes, a gente quer ser um crente pá. Pá para o marido, pá para a amiga, pá para... Nós temos que ser um crente, o quê? Inchada. Eu puxo para mim, porque Deus quer falar comigo. E aí, queridos, espiritualmente falando, nós hoje vivemos uma igreja onde muitos são encontrados no estado de enfermidade, no estado de cegueira, no estado de paralisia. E uma coisa puxa a outra. E a Bíblia diz que naquele tanque havia essa turma esperando que se movesse a água. Esperando que se movesse a água. Para que se mover a água? Porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando-a, e o primeiro que entrava na água, ele era curado. Também, muitas vezes, essa é uma situação nossa, de igreja. Nós esperamos um agito na igreja. Se o culto não for aquele fogo, aquele reteté, se não houver profecia, se não houver isso, se não houver aquilo, se não houver uma agitação, um movimento, um cantor, um grupo de louvor que cante muito bem, um pregador que grite bastante. Eu não grito. Nós continuamos esperando e continuamos esperando se mover alguma coisa. Eu quero dizer algo para você nessa manhã. Não é nenhum movimento exterior que vai trazer a minha cura e a sua cura. Não é nenhum movimento exterior que vai trazer transformação na minha vida. Não é nenhum movimento exterior que vai me colocar para andar na obra de Deus. Esta é uma obra do Espírito Santo de Deus, olhando somente para Jesus e para a plenitude dele. Posso ouvir um amém? Quando você concordar comigo, você diga amém. Só para eu saber se você está ouvindo ou não. Então, nós não podemos esperar um movimento. E aquela turma que estava ali, enfermo e doente, eles esperavam esse movimento. Só que naquele movimento das águas, quando o anjo descia, isso acontece hoje? Acontece. Acontece. Muitas vezes, no meio de um movimento de Deus na igreja, Deus usando quem Ele quer, naquele mover das águas, alguém é curado, alguém é liberto, alguém consegue entender e mergulhar, e se apressar para mergulhar, e recebe a bênção? Recebe. Mas a Bíblia diz aqui, que apenas um conseguia. O resto ficava esperando.
Então ainda há mover de Deus, ainda há o anjo que desce na igreja, mas eu não posso ficar esperando pelo anjo, eu não posso ficar esperando por esse mover, eu tenho que olhar para Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu tenho que esperar em Cristo Jesus. Eu tenho que clamar a Cristo Jesus, porque só Ele pode fazer aquilo que eu preciso, que às vezes ninguém está vendo, mas eu sei que eu preciso. Mas eu sei que eu preciso. E isso é dentro de mim. Então, nós não podemos esperar por acontecimento nos lugares. Acontece? Acontece. Mas nós não podemos ficar esperando somente nisso. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o recado de Deus nessa manhã para você e para mim? Não podemos ficar esperando somente o movimento. Amém, queridos? Se fosse assim, se Deus operasse só assim, nessas igrejas bem pentecostais, onde o fogo desce, milagre acontecia toda hora, todo segundo, todo instante. Nós somos pentecostais. Eu sou. Você é? Mas nem sempre tem aquele movimento, né, que a gente espera ter no culto. Nem sempre. A Bíblia diz que o anjo, ele descia de tempos em tempos e agitava as águas. De tempos em tempos, agitando as águas. E uma vez agitada, quem entrava nela, sarava. Aí João continua dizendo aqui, havia ali um homem enfermo há 38 anos. Quanto tempo você e eu temos esperado por uma cura de uma enfermidade na nossa alma? Quanto tempo você e eu temos esperado por um milagre sobrenatural, algo sobrenatural, que venha refletir no natural? Tem coisas na minha vida que eu espero há muito tempo. Realizações de promessas, no natural estou falando, que eu espero há muitos anos. Há muitos anos. Mas eu entendo com essa palavra que algo vai ter que acontecer dentro de mim. Algo vai ter que acontecer na minha vida, no meu interior, para eu receber esse milagre. E aí diz que ele estava ali, há 38 anos. Olha só, Jesus vendo deitado. Qual era a posição dele? Olha, com tanta gente que tinha ali, a Bíblia diz que Jesus vendo deitado. Será que precisava ter essa palavra deitado na Bíblia? Será? Toda palavra, cada vírgula, cada acentuação na Bíblia, Deus quer nos dizer algo. Deus quer falar algo conosco. Jesus vendo deitado, e completa dizendo assim, e sabendo que ele estava assim há muito tempo. Gente, aqui não relata que ninguém foi encontrar Jesus e disse assim, Senhor, ali tem um homem paralítico e está deitado ali há muito tempo. Sabe como Jesus sabia? Porque ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Ele olha para você e ele olha para mim. E ele sabe exatamente o estado que nós estamos. Muitas vezes nós não precisamos abrir a boca para falar para ninguém. Mas ele olha para nós e ele sabe o estado que eu estou e o estado que você está. E a palavra de Deus diz que Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo. E muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo uma situação há muito tempo e nós não enxergamos essa situação. Muito tempo. Jesus sabia que ele estava assim.
Essa não era a posição dele. Isso não foi o que o Senhor planejou para ele. Isso não foi o que o Senhor planejou para mim ou para você. Eu não sei se eu dei a referência certa para o Márcio, mas acho que Efésios, no capítulo 5, verso 14, não sei, pastora Cris, se puder procurar aí para mim. Olha o que ele diz, olha o que Paulo diz para a igreja. Levanta-te, desperta de entre os mortos. Ou é levanta-te e desperta de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Ele estava falando para uma igreja que estava deitada, que estava parada, que estava dormindo. Ele estava dizendo para a igreja de Éfeso, pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quer ser iluminado por Cristo, quer ver as coisas acontecer na sua vida, é necessário despertar, é necessário levantar. É necessário levantar. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos parar de fazer só aquilo que é agradável para nós. E nós precisamos nos levantar para que o nosso milagre venha tão rápido quanto nós esperamos que ele venha. Eu não quero ficar 38 anos esperando. Você quer? Eu não quero. Eu quero entrar. Eu não quero ficar como o povo de Israel, que deu volta no deserto 40 anos, sem ver aquilo que Deus falou que faria. Pense aí nas promessas de Deus para você. O que Deus falou que faria na sua vida. Eu sei o que Ele falou para mim. E vai se cumprir em nome de Jesus. E o que Ele falou para a sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Mas nós determinamos o tempo. Eu já preguei essa palavra dizendo assim, esse homem estava no lugar certo e no tempo certo. Ele estava no lugar certo. Realmente, ele estava no lugar certo. Mas eu acho que ele não precisava estar deitado daquele jeito, acomodado daquele jeito, é o que eu penso. Porque você vai ver a primeira ordem que Jesus dá para ele. Antes que o milagre seja operado. Olha o que ele fala. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Olha que pergunta. Né? Queres ser curado? Será que Jesus não sabia que ele estava doente? Sabia que ele estava doente. A Bíblia diz que ele sabia que ele estava assim há muito tempo. Mas ele pergunta para ele, você quer ser curado? Você quer que essa situação na sua vida mude? Você quer ver o meu milagre? Você quer? O que você quer ver hoje? Jesus queria que ele se expusesse, que ele falasse. Às vezes nós temos medo. Eu estava conversando com o irmão ontem, e ele estava dizendo justamente isso, que falta hoje na igreja é nós compartilharmos as nossas necessidades uns com os outros. É nós abrirmos a boca e falarmos, olha, eu estou passando por isso, eu preciso disso. É nós nos ajuntarmos. Como se ajuntou ontem 32 homens, para ouvir a palavra de Deus, para comer junto, para orar junto, para compartilhar necessidades. Mas muitas vezes, quando nós temos uma necessidade, ao invés de nós nos ajuntarmos, nós nos separamos e falamos assim, deixa eu ficar aqui quietinho no meu cantinho. Né? Hoje essa é a nossa situação como igreja. E esse homem estava lá, 38 anos, e Jesus diz assim para ele, fala, expõe o que você quer que eu te faça. Você quer ser curado? Quer ser curado? Ele precisava dizer com a boca dele, eu quero.
Só que na hora que Jesus pergunta, você sabe o que ele fala? Ele fala assim: ah, Senhor, eu não tenho ninguém. Está vendo como ele olhava para o homem? Ele diz assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude, alguém que faça por mim. Não tenho ninguém que, quando as águas são agitadas, me pegue e me leve nas águas. Jesus não perguntou para ele se ele tinha alguém, se ele deixava de ter alguém. Mas essa é a necessidade, o que esse texto nos mostra, é a necessidade que nós temos de culpar sempre alguém pela nossa situação. Sempre. Sempre nós olhamos e achamos uma falha em alguém. Por essa razão que nós armazenamos tantas feridas. Por essa razão que muitas vezes nós ficamos paralisados. Quando Deus nos chamou, Deus disse: eu tenho uma obra assim, assim na sua vida. E hoje, muitos de nós dentro da igreja estamos parados, sem caminhar. Sem ter mais coragem de ir, sem ter mais coragem de assumir um ministério, sem ter mais coragem de botar o pé para caminhar, porque um dia o homem não correspondeu àquilo que nós esperávamos dele. E aquele homem não tinha sido correspondido dentro da sua necessidade. Ele tinha uma necessidade? Tinha. Uma necessidade real. Mas Jesus estava diante dele. E, às vezes, Jesus está diante de nós, dizendo assim: o que você quer? Você quer ser curado? Você quer andar? Você quer enxergar? Olha como Jesus quer que a gente se exponha. Ele chega para o cego de Jericó. Ele era cego. Jesus sabia que ele era cego. Jesus olha para ele e fala assim: o que você quer que eu te faça? Então, queridos, muitas vezes nós ficamos paralisados porque nós não queremos nos expor. Porque temos medo. Nós estamos aprendendo lá em cima sobre a transformação da alma. E a nossa alma, nós somos um ser triuno. Jesus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, ele nos fez, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos o quê? Espírito, alma e corpo. Então, é real. Nós nos ofendemos, nós nos ferimos, nós nos magoamos, nós sofremos. É real. Isso é uma realidade. As coisas acontecem na nossa vida, no decorrer da nossa caminhada. Mas é por isso que Jesus deixa escrito ali que é necessário haver perdão 70 vezes 7 por dia, quando alguém falar ou fizer algo que eu não quero. Ou me magoar. Então, chega uma hora que eu tenho que dizer: eu não quero ser mais coxo. Eu não quero. Eu quero a minha visão espiritual aberta. Eu quero olhar para aquilo que Deus tem para mim. E eu quero caminhar naquilo que Deus tem para mim. E à medida que a gente for caminhando, nós vamos vendo o que Deus vai fazer. Então, Jesus, vendo deitado, perguntou: queres ser curado? Ele dá aquela resposta: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, ele ia. Vocês vão de convir comigo, de que ele ficava deitado ali, mas ele ainda conseguia andar, porque ele ia. Aí, olha o que Jesus fala. Imediatamente, qual que Jesus falou para ele? Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Primeira ordem que Jesus deu para ele foi: levanta-te. Olha para essa pessoa bem linda que está aí do seu lado e fala assim para ela: levanta-te.
levanta-te. Por isso, eu coloquei aqui o título da palavra, levantando-se para receber o milagre. Levanta-te, foi a ordem que Jesus deu para ele. E a Bíblia diz que imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Sabe por que muitas vezes, queridos, nós estamos patinando nas nossas vidas? Porque nós não queremos nos levantar primeiro. Nós esperamos Deus fazer primeiro para poder a gente se levantar. Sabe por que eu falo isso? Eu sou pastora há muitos anos e eu ouço muito assim: pastora, sabe por que eu não faço isso ou aquilo? Pastora, minhas crianças são tudo pequenas, eu preciso esperar minhas crianças crescer para daí eu fazer. Outro fica assim: pastora, mas eu estou vivendo uma tribulação que a senhora não faz ideia. A hora que o Senhor tirar dessa tribulação, aí eu vou. Uma vez lá atrás, o Wellington deve conhecer essa palavra, os mais velhos de crente aqui devem conhecer. Quem conheceu aqui aquele pastor que pregava contra a Disney? José Irion. Uma vez, José Irion estava pregando em Londrina e ele contou um testemunho, que ele conta, eu já vi esse testemunho na internet também. Ele conta que uma moça tinha um chamado de Deus muito lindo para ser evangelista, para evangelizar nações, para ir para as nações, para evangelizar nações. E aí, disse que ela, com gás todo, recebeu aquela promessa toda. Logo em seguida, ela conheceu um rapaz. Começou a namorar. A viagem que ela tinha marcado de missões foi adiada, então, porque ela ia casar. E depois que eu casar, então eu vou. Eu e meu marido. Glória a Deus, aleluia. Ele tem o mesmo chamado que eu, nós vamos. Casou. Em seguida, surpresa, engravidou. Agora eu não posso ir, porque eu estou grávida. Eu vou esperar a minha criança nascer. A hora que a minha criança nascer, tiver grandinha, eu vou. E aí ela teve, sei lá, acho que foi 4 filhos. Gente, eu tenho 4. É bênção de Deus. Minha mãe tem 9. O povo antigamente era mais forte que o povo de hoje. Tinha mais fé que o povo de hoje. Quem tem 9? Senhora tem 9? 10? Aí, gente, olha uma heroína aqui, ó. Gente, ela tem 81 anos. Glória a Deus. Está vendo que ter muito filho não mata ninguém? Até 81 anos. Jesus, o Zezinho aqui tem uma tia que tem 22. Sua mãe tem quantos? 13? 22? Jesus Cristo! Meu Deus! Meu Deus! 10, dona Débora? A senhora é a 20ª? Meu Deus, eu achava que isso não existia. Essas foram direto para o céu. Mulherada aí que é mãe, concorda comigo que essas mulheres já foram direto para o céu? Gente, agora olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu só acredito porque eu estou diante de vocês falando, porque eu achava que isso era um mito. Que uma mulher não conseguia ter 22 filhos. Meu Deus do céu.
Ô, meninas, não tomem isso como conselho. Filho é bênção, mas 22 é demais. Ô, Amanda, sossega, mana. Ô, Luciano, você não fica para trás, não, filho. Os filhos da Amanda com os filhos da Carol já enchem uma igreja. Já dá um pequeno grupo assim a ponto de multiplicar. Até me perdi, gente. Sim, ok. Aí os filhos cresceram. Ela, vou esperar meus filhos crescerem. Os filhos cresceram, idade de escola. Não posso evangelizar. Eu tenho que esperar meus filhos crescerem. Os filhos cresceram, casaram. Eu tenho que ajudar a cuidar dos meus netos. E isso ele conta que é um testemunho verdadeiro. E aí disse que ela passou o tempo. Ela já estava velhinha. E ela estava, assim, numa certa idade, já no portão da casa dela. E diz que um profeta, que ia passando do outro lado da rua, atravessou a rua. Diz que olhou bem para ela e falou para ela assim: Deus manda te perguntar, você sabe quantas almas foram para o inferno? Ela falou assim: não. O tempo que você ficou cuidando de você mesmo, você sabe quantas almas foram para o inferno? Porque você parou o seu chamado? Ela falou: não, mas agora eu posso. Eu já falei para o Senhor que agora, a partir de agora, eu já estou ao certo, eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou trabalhar só para o Senhor. No mesmo momento, o profeta falou assim: o seu tempo acabou. E disse que a mulher morreu, sem cumprir o chamado. Quando eu ouvi aquilo, isso foi há muitos anos atrás que eu ouvi, meu coração se encheu de um temor tão grande, mas tão grande, que eu lembro quando eu me vi grávida da Débora. Eu falava assim, eu já engravidei dela com 40 anos, Senhor, me dá força para continuar fazendo a tua obra. E eu tinha gravidez complicadas, as outras 3 foram muito complicadas, mas dela eu não tive nada. Amados, imagina que eu estava passando uma fase difícil da minha vida, muito difícil, onde eu decidi trabalhar só para Deus, e o meu marido quebrou e foi um negócio. Eu estava andando de ônibus, eu estava a Bíblia embaixo do braço, um violão, e eu ia fazer as visitas, e eu ia evangelizar, e eu ia fazer a obra de Deus. Quando a Débora nasceu, eu não aconselho ninguém a fazer isso, eu sou um pouco doida. Aí eu tive 3 sonhos, enquanto eu estava grávida da Débora. Eu sonhava com um circo. E no circo, eu via as mulheres no trapézio ensaiando e as crianças tudo brincando embaixo. Na segunda noite que eu tive o sonho, eu vi que Deus queria falar comigo. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Na outra noite eu tive um sonho. E naquela noite eu ouvi Deus falar o mesmo sonho. Olha bem para essas crianças. Você sabe por que elas dão continuidade ao que os pais fazem? Porque eles participam junto com os pais. Então eu fiquei tão doida com aquela palavra, que eu vou falar algo com aquele sonho. Meus filhos são todos cesárea. Eu estava de cesárea. 7 dias. Eu não tinha tirado os pontos. Foi o meu marido piscar. Eu enfiei a Débora dentro de um carro, 7 horas da manhã, enrolei ela todinha, botei no car seat. Na época da Débora já era car seat, tá, gente? Já tinha. 7 horas da manhã eu estava na reunião de oração. Por isso que eu falo para vocês, não façam isso, porque eu era doida. Podia ter acontecido qualquer coisa comigo. E a minha filha, ela foi criada debaixo de cadeira, nas vigílias, sabe? Dormindo em igreja, vivendo em igreja, igualzinha a menina da Harry. Igualzinho. Igualzinho. Porque nós não podemos
parar aquilo que Deus começou na nossa vida. Aquilo que Ele falou, Ele cumprirá. Quer ver milagre de Deus? Levanta, toma o teu leito e anda. Muitos de nós temos preguiça de levantar. Muitos de nós temos preguiça de tomar o leito. Porque isso requer esforço. Isso requer uma consciência, dizendo, se esforça. E a palavra de Deus diz em Mateus 11:12, desde os tempos de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus, as bênçãos de Deus, elas são tomadas por esforço. E aquele que se esforça se apodera dela. Aquele que se esforça se apodera dela. Qual é o milagre? E eu vou dizer algo para vocês. Na minha trajetória, até aqui, eu tenho vivido muitos milagres de Deus. Porque é interessante. Você vê Moisés, o Senhor podia ter aberto o mar, não podia? Mas ele diz assim, Moisés, vai e toca nas águas. Uma ação do homem. Deus espera uma ação minha e sua. Assim como Jesus, ele sabia que esse homem estava há 38 anos. Porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele chegou aquele dia para dizer para o homem, levanta. Toma o teu leito e vai. Qual é o leito que você está deitado? Aonde é que você parou? Não precisa falar para mim. Aonde é que você parou? Qual é o seu leito? Você quer sair dele nessa manhã? Você quer levantar nessa manhã e deixar esse leito vazio, sem você? Há um milagre de Deus para acontecer na sua vida, creia nisso. Eu falo isso com voz profética, há um milagre de Deus. Deus tem muito mais para mim, para você, do que aquilo que nós temos vivido hoje. Ele é pleno, Ele tem plenitude para nós. Qual é o milagre?